Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos. Bom, eu vou dar bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo. Como ele fica disponível no Facebook, no YouTube, que todos sejam bem-vindos a esse nosso momento. Esse é o nosso programa 15 Minutos de Luz. É o nosso programa de número 204. Eu sou a Norma Gualter, da Sociedade Espírita Allan Kardec em Saquarema. Boa noite, Nuri. Nuri já chegou. Hoje é 7 de agosto de 2024. Amigos, antes de eu entrar no assunto de hoje, eu queria fazer um adendo, um complemento do meu último assunto. Boa noite, Cissa. Eu falei, no nosso último encontro, eu falei sobre a gentileza. Só que no final eu ia dizer para vocês que existe o Dia Nacional da Gentileza, que é 29 de maio, e o Dia Internacional da Gentileza, que é 13 de novembro. Ficou faltando essas duas informações, só para a gente ter uma ideia do quão importante é a gentileza. A gente tem um dia nacional e um dia internacional. Então, ficou faltando essas duas informações no nosso último encontro. Bom, sejam todos bem-vindos. E hoje o nosso assunto é bem-aventurados os mansos e pacíficos. Eu acho que é muito oportuno e atual esse nosso assunto, que está lá no Sermão da Montanha, e a gente fala de ser manso e ser pacífico, né? Há várias áreas no mundo hoje, atualmente, em guerra, né? Então, a gente vem falar de ser manso e ser pacífico, onde a gente já teve duas grandes guerras mundiais, né? A gente tem aí a Ucrânia e a Rússia, né? Israel, Líbano, Irã, tem o Hezbollah, o Hamas, né? A gente tem o Comando Vermelho, o PCC, a Cracolândia. Vocês já viram a Cracolândia de São Paulo? Parece uma sucursal do Umbral, porque ali é uma mistura de vício com violência, é uma coisa assustadora, assustadora. Né? A gente tem milícia de todas as espécies, é máfia. Então, a gente, diante desse quadro, quando a gente traz uma bem-aventurança, né, falando dos mansos, dos pacíficos, parece uma coisa muito distante de nós, mas a gente não pode ter esse tipo de concepção, porque quando Jesus coloca essa bem-aventurança, é acreditando em nós, acreditando no nosso potencial. Então, amigos, dos tempos remotos, né, até os nossos dias, a violência foi e continua sendo um meio utilizado pelos homens para o domínio do mundo. E a gente, às vezes, a gente não tem uma visão muito clara disso, porque geralmente isso tem uma visão, eles escondem a verdadeira realidade das coisas, mas não vamos ser pessimistas por conta disso, né? Os ideais políticos, filosóficos ou religiosos, ao longo da história, são muitas vezes impostos pela força. E a gente sabe disso. A gente já viveu muitas vidas, a gente pode não ter lembranças, mas a gente estudou história. Então, a gente sabe que ao longo da história, sempre... O meu marido ele fala uma coisa que é interessante. Ele diz assim, que sempre conta a história quem ganhou a guerra. Né? Então, quer dizer, os derrotados eles não vêm dar o seu depoimento.
dá o depoimento e conta a história quem ganhou a guerra. Então, Jesus traz para a gente uma nova proposta, né, que está lá no Evangelho. E não é uma nova proposta, é uma proposta que está aí há 2000 anos. Ele nos convida, ele faz um convite a gente ser manso e pacífico. E logo em seguida, boa noite, meu sogro. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Então, Jesus nos faz um convite para ser manso e pacífico, e ele nos oferece alguma coisa em troca. Olha que interessante, Jesus fazendo uma barganha com a gente. Então, vamos desenrolar um pouquinho mais isso. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Olha a promessa de Jesus. E bem-aventurados pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não sou eu que disse isso, não, é Jesus. Isso está lá no Evangelho de Mateus. No Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 9, onde ele fala dessa proposta, dessa troca da gente tirar esse homem velho de dentro de nós e deixar florir o homem novo, reformado, renovado. Né? Dizem que os anjos têm duas asas, né? Tem a asa da sabedoria, do conhecimento e a asa do amor. Né? Então, ele voa com esses dois adjetivos, mas se você colocar na balança entre o amor e a sabedoria, quem ama mais caminha um pouco mais do que quem só tem o conhecimento. Então, a gente precisa desenvolver em nós a nossa capacidade do bom senso, do discernimento, mas também, principalmente, o nosso lado amor, o nosso lado afetivo, porque é isso que Jesus espera de nós. Por quê? Porque Jesus nos quer na terra. Ele quer que a gente possa voltar para esse mundo regenerado, mas precisamos estar de acordo com essa vibração. Não basta querer, a gente precisa dessa transformação. É como se fosse uma senha. A gente vai chegar aqui e aí vão ler o nosso código de barra e vão dizer, não, esse aí pode ficar. Ou então vão ler o nosso código de barra e dizer assim, não, esse aí partiu. Ele não cabe mais na Terra. Então, gente, se a gente quer fazer parte dessa Terra renovada, a gente tem que começar já a fazer essa mudança. No livro, vamos mudar um pouquinho a nossa visão. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, esse livro, ele diz, ele fala coisas que o Brasil, ele já explica aqui, Humberto de Campos fala através de Chico, ele já diz que o Brasil é o coração do mundo, então o nosso país é o coração. Provavelmente, outros países são o cérebro, os braços, a perna, e para o Brasil ficou o coração. Isso já diz alguma coisa para vocês, né? Porque é lá no coração que a gente guarda as nossas intenções. Aí a gente pensa assim, estamos preparados para essa mudança, esse upgrade que a gente precisa fazer? Com tantos conflitos, o mundo está sofrendo de ansiedade. Dizem que será a doença do século. Aí, para minha surpresa, nas minhas pesquisas, eu descobri que o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. Aí eu fiquei preocupada. Eu falei, gente, se nós somos o coração do mundo e somos o povo mais ansioso, logo a gente vai ter um infarto. Então, a gente precisa
mudar essa estatística. A gente não precisa ser o povo mais ansioso do mundo. Eu achava que o brasileiro era tão descolado, tão gente boa, e aí eu descubro que nós estamos ansiosos. O que precisamos fazer diante dessa dificuldade? Bom, mas vamos com calma. O que Jesus diz para nós? O que ele diz lá no Evangelho, dizendo, olha, segue por aqui, que esse caminho não tem erro. O que ele diz? O que ele nos capacita para ser uma pessoa que vai herdar a terra, vai ser chamado de filho de Deus pela nossa mansuetude? Então, vamos lá. Ele diz assim, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Tudo isso que eu falei é uma lei. Todos nós somos almas endividadas com as leis de Deus. Senão nós não estaríamos aqui, nesse mundo, buscando o nosso melhor lugar, buscando a nossa luz, a nossa porta estreita, a nossa reforma íntima, o nosso autoconhecimento. Boa noite, Sueli! Seja bem-vinda! Então, na busca dessa descoberta de quem somos, hoje nós somos a nossa melhor versão. Mas isso não significa que a gente não precise melhorar, pelo contrário, é através do conhecimento que a gente percebe o quanto é necessário, o quanto ainda se faz necessário o nosso burilamento, a nossa melhora, o nosso progresso, a nossa iluminação. Então, Jesus diz para nós, então, ele diz que a hora é essa. Jesus nos diz ainda que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. Eu acho que eu terminei meu programa, meu último programa, falando sobre essas palavras. Porque se nós estamos querendo ser herdeiros desse mundo regenerado, a gente precisa se capacitar. Muitos de nós ainda se colocam na posição de menores, na posição tipo assim, não, isso não dá para mim agora não. Sabe aquela pessoa que está sempre adiando tomar uma providência? Aquela pessoa que está sempre adiando decidir alguma coisa? Amigos, não adie, porque a gente não sabe quando vai chegar a nossa hora. Aí dizem que muitos dos espíritas que desencarnam, quando chegam do lado de lá, a maior queixa, o maior lamento é o tempo perdido. Eles tiveram a oportunidade, porque quando a gente conhece a doutrina espírita, é um divisor de águas, sim, na nossa vida, porque não há enganos. A gente não imagina que a gente vai ficar numa nuvem tocando harpa para sempre. A gente sabe que não, que o mundo é dinâmico e que Jesus, ele precisa de nós. Então, amigos, a gente tem que fazer a nossa parte e já, para que a gente possa, sobre todos os aspectos, avançar. Então, meu convite hoje é exatamente esse, para que a gente possa ser conhecido e chamado filhos de Deus, a gente precisa pacificar o nosso coração, a nossa mente e as nossas atitudes, porque é através da paz, é através da mansuetude e da misericórdia do Cristo é que vamos conseguir. Então, amigos, vamos pensar no próximo como um irmão, para que a gente possa ser herdeiro dessa terra tão maravilhosa e ter no Cristo a nossa luz, o nosso farol, o nosso guia. Não vamos perder isso de ideia, de foco. Vamos seguindo. Então, amigos, já passou do meu horário. Um beijinho no coração de vocês. Fique com essa reflexão
para que a gente possa realmente fazer dos nossos dias melhores, com mais luz. Um beijinho no coração de vocês. Faz toda a diferença vocês estarem aqui comigo. Muito obrigada. Até a semana que vem, se Deus